Gente, vem comigo por aqui porque o assunto agora é saúde mental. Vamos falar sobre um projeto de lei que estabelece a implantação de serviços de psicologia e assistência social nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, converso virtualmente, então, com Roseli Caldas. Ela é psicóloga. Já te desejo boa tarde, Roseli. Seja muito bem-vinda. Boa tarde também. Muito prazer em poder falar sobre um assunto tão caro, tão importante para todos nós. O prazer é nosso e esse é um assunto caríssimo para a população paulista, haja vista que nos últimos anos, né, a situação por causa da pandemia complicou um pouquinho, né, Roseli? E justamente nesse momento tão complexo, pesquisas mostram que o alunado voltou para a escola com, assim, um certo receio, uma certa confusão mental. Queria que você trouxesse para a gente essa análise, por favor. Bem, primeiro, eu gosto de comentar a importância da Lei 13.935, que insere os psicólogos e assistentes sociais na educação pública brasileira. Um projeto de lei de 2000, que teve idas e vindas, apoios, contestações, foi vetado pelo presidente Bolsonaro em 2019, e em dezembro de 2019 foi derrubado o veto pelo Congresso, né, pelo Congresso Nacional, e de lá para cá temos trabalhado na implantação, na regulamentação dessa lei, que, de alguma maneira, traz um espaço para a psicologia escolar e para o serviço social contribuírem com as questões tão sérias que a gente vive na educação, que já vivíamos, não é? Agora, com os 2 anos de pandemia, com o distanciamento, com a dificuldade, muitas vezes, nas relações, de estabelecer relações, isso tem se agravado, né? Nós temos sentido isso na sociedade de um modo geral. Digo que ninguém ficou igual depois dessa pandemia, mas a escola, que é o espaço de formação, de desenvolvimento de crianças e adolescentes, tem certamente vivido momentos bem difíceis com relação a tudo isso. Não temos, a proposta não é um psicólogo clínico na escola, eu acho que isso é importante pontuar. A ideia é psicologia escolar e educacional, que tem uma proposta um pouquinho diferente de trabalho em relação às dificuldades escolares, em relação à convivência, comunidade, família, escola, os processos de aprendizagem, as questões ligadas à violência, preconceito na escola, a inclusão educacional nos mais diversos âmbitos e também a questão da orientação profissional. Então, temos muitas ações a serem feitas na relação entre psicologia e educação, que é uma relação já de muito tempo, muito antiga, e que, de alguma maneira, agora temos trabalhado nesse sentido de regulamentar este lugar ocupado, então, no serviço público da educação pelos psicólogos e assistentes sociais. Muito bem, Roseli. Olha, você já até se adiantou, eu já ia te questionar da lei mais para frente, mas acho que é importante a gente fazer uma interferência nessa questão de se diz, porque os dados mostram, né? Por que a gente vai explicar o quão importante é a presença de um psicólogo dentro de uma escola? Porque os dados mostram que é necessário também, né? Eu tenho aqui em mãos, aqui no meu celular, dizendo que a violência psicológica foi o segundo tipo de agressão mais citada por professores, isso com 22,89%, quase 23%. Houve também alguns casos de violência física, mencionados então por esses professores, 7%. Então, a gente observa, por meio desses dados, a necessidade, sim, da presença desse psicólogo, que ele vai fazer uma intervenção ali, uma conversa aqui, acolá,
porque como mesmo você disse, Roseli, a escola é um ambiente múltiplo de diversas culturas, né? Tem a cultura do José, tem a cultura da Maria, que se junta ali na escola e o professor vai precisar administrar tudo isso, que desafio. Então eu te questiono, você já falou, mas é importante a gente esclarecer muito bem isso, por que da presença do psicólogo para essa intervenção e fazer esse elo, né? Convivência pacífica, né? A gente aprende. E escola é um espaço de aprendizagem, não somente de conteúdos acadêmicos, né? Português, matemática, ciências, mas também é um espaço de aprendizado de relacionamentos. E entendo que o conflito vai existir. Aliás, tem um autor da psicologia, da educação, Henri Vallon, e ele tem uma colocação interessante de que é importante haver conflito. Olha só, né? É importante, porque o conflito, de alguma maneira, contribui para o desenvolvimento e para a formação da identidade da criança. Ela saber o que o outro é, o que o outro gosta, o que ela não gosta, a brincadeira que o outro quer e que ela não quer, e fazer essa separação entre o outro e ela, contribuem para a identidade, para a formação da identidade da criança. Então, o conflito existe. A questão é que a escola deve ser também um espaço de mediação de conflito. Eu penso que a psicologia tem muita contribuição nesse sentido, tanto no sentido da relação professor-aluno, nos conflitos que também acontecem, na relação aluno-aluno, na relação família-escola, que também muitas vezes tem dificuldades. Imagino que a psicologia pode trazer elementos para que esta mediação aconteça e se aprenda, né? Porque a escola é, por excelência, um espaço de desenvolvimento, um espaço de promoção de saúde, um espaço de prevenção de uma série de outras questões que muitas vezes afetam as relações entre as pessoas. Então, eu penso que a psicologia tem, sim, muita expertise, muito conhecimento construído ao longo do tempo, pesquisas feitas, material construído, né, material acadêmico construído para trabalhar estas questões de violência, de conflito, das dificuldades vividas no pós-pandemia, que já existiam, como eu disse. Mas, depois de tanto tempo separados, não está muito fácil a convivência. E é preciso reaprender, talvez, né, como conviver com o outro diferente de mim. Pois é, Roseli, lá atrás a gente achava assim, logo que tudo foi fechado, né? A gente falava assim, nossa, agora as pessoas vão melhorar, as pessoas vão ficar mais sociáveis. Parece que foi ao contrário, né? E aí tem um desafio muito grande, que é essa reeducação, porque como é que vocês observam isso dentro da escola, né? Porque de fora a gente fala assim, tá todo mundo falando a mesma coisa, porque a pandemia piorou isso, porque a pandemia piorou aquilo, mas de fato existe uma análise, a pandemia de fato complicou a vida do aluno, né? O aluno ficou mais introspectivo, o aluno ficou mais mais o umbigo dele. Como é que está isso, hein? Sim, eu trabalho numa universidade. Isso não acontece somente com as crianças. Estamos aqui falando um pouquinho da educação básica, mas não é um elemento somente com as crianças. Nós temos vivido na universidade dificuldade, por exemplo, dos alunos trabalharem em grupo. Olha só, né? Criar grupo, preferindo fazer trabalho sozinho. Quando é tão bom fazer com o outro, a gente se complementa. Dificuldades para falar, né, para fazer seminário na universidade. E na educação básica, penso que as relações muito difíceis nessa convivência, nessas relações com conflitos, porque, como você colocou, estava a criança voltada muito para ela mesma, para o máximo com a sua família e seus irmãos, e agora ela vai para uma convivência coletiva, onde há diferenças, onde há algumas regras, e a gente tem visto isso crescer, as dificuldades das crianças, inclusive, ficarem, né,
com alguns comportamentos que elas desaprenderam um pouquinho como é que a gente faz quando a gente discorda, como é que a gente faz para se comportar na escola, e vamos precisar de um tempo para reaprender. Eu acredito que esse é um momento de retorno um pouquinho, de paciência, desde as crianças pequenas até os adolescentes, até os jovens universitários, o cuidado para que as pessoas possam ser ouvidas, para que as angústias possam ser compreendidas, para que a gente calmamente, devagarzinho, vá voltando, não ao que éramos, porque acho que não vamos voltar igual, ninguém vai ser igual mais, porque muita coisa mudou. Agora, mas eu penso, nossas relações podem sim ser melhores a partir do aprendizado, e a gente aprende isso, aprende com a mediação do adulto, aprende na relação um com o outro, aprende colocando as crianças juntas, não é hora de separar ninguém, é para pôr junto mesmo, porque a convivência vai ajudando a quebrar preconceitos, estigmas e tantas coisas que muitas vezes acontecem, que já aconteciam, mas que agora talvez tenham se intensificado, não é? Exatamente isso. Muitas vezes os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes dizem assim, olha, o meu filho não precisa de um psicólogo, de repente tem um certo preconceito ou perdão pela expressão, uma certa ignorância em relação ao trato da psicologia, quão importante é essa ciência na transformação dos seres humanos. Agora, veja só, como a gente identificar e como esclarecer isso, porque muitas vezes a mãe, não, como eu disse, não aceita. Ah, não, meu filho não mudou, meu filho não tem nada de anormal, né? E reluta com isso. Como é que a gente pode identificar e esclarecer o pai, o responsável, que essa é uma máxima e que precisa ser tratada? Quais são os fatos observáveis por todos que vai falar, olha, de fato, o seu filho precisa de um acompanhamento, e por que não acompanhamento dentro da escola, como prevê o projeto de lei aqui da Alesp? Isso, a psicologia escolar tem também essa tarefa, essa função de ouvir, acolher, atentar para as alterações. Então, uma criança vai começando a apresentar comportamentos muito diferentes do que ela apresentava, e então fazer um encaminhamento para um espaço clínico de saúde que possa atender. Você tem toda a razão, há bastante resistência, muitas vezes, por talvez falta de conhecimento ainda na sociedade em geral, das contribuições da psicologia para a saúde mental, para o estabelecimento de boas relações consigo e com o outro. É importante a assessoria aos professores, porque os professores muitas vezes são os primeiros a ouvir e a perceber, né? Muitos professores têm essa sensibilidade de perceber que alguma coisa não vai bem, que essa menina está chorando toda hora, ou uma coisa mais grave que temos percebido na escola com muita preocupação, que é a automutilação, as crianças se machucando, crianças às vezes, né, com o início da adolescência, relatando pensamentos, ideações suicida. Isso são coisas graves que tem que ter realmente a atenção da família, das escolas, dos educadores, mas às vezes uma angústia, uma criança que fica mais deprimida, que não quer mais brincar, pequenas dicas. Então, tem desde essas coisas mais leves, que ainda assim precisam de um apoio para que não se tornem maiores, ou questões que já estão indicando um problema mais sério, mais grave, que precisa ser cuidado, precisa ser acolhido, para que, então, a saúde mental seja preservada. A saúde mental das crianças, a saúde mental das famílias, que às vezes também vão ficar muito preocupadas com tudo isso, e também dos educadores. Os educadores também vivem um momento difícil de saúde mental, que também precisam de acolhimento e de apoio, não é? Pois Eu acho que a escola é um espaço para discussão, e eu penso que isso é importante relembrar também. Pois um espaço para discutir sobre saúde mental, discutir sobre a vida e criar reflexão, desde as crianças pequenas até os mais velhos, reflexão sobre essas coisas. Às vezes não falar, a escola às vezes fica com receio de tocar em alguns pontos
E não falar pode ser pior. É melhor abrir, é melhor criar espaço, roda de conversa, para que as crianças e jovens possam falar sobre o que estão sentindo. E aí sim, a psicologia pode contribuir muito na mediação, encaminhando para redes de apoio e cuidando, acho que essa é a palavra. Nós temos que cuidar de nós, cuidar uns dos outros nesse tempo de pós-pandemia. Sem dúvida, Roseli Caldas, psicóloga, perdão, sem dúvida, essa é uma análise que deve ser feita, já dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E a psicologia está de portas abertas para que a gente possa se conhecer. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Alesp Notícias, primeira edição. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.